Boa tarde a todos, todos bens? Meu pai abençoe. Tô no cemitério. Vou dar umas explicações sobre o cemitério. O cemitério é um campo que tem diversos campos dentro. Como assim, Rafael? Vou explicar quando eu entrar lá dentro. Então, o primeiro passo vai ser como você vai entrar no cemitério. A partir da porta lá que tem a porta de ferro, o portão de ferro do cemitério. Então, a partir dali você vai pedir licença. Licença ao dono da porteira, licença à dona da porteira. Você pede licença pro Exu e pra Pombogira do cemitério para poder entrar, tá bom? Então, muito fala para pedir licença pro dono da porteira, mas pouco se fala para pedir também para Pombogira. Geralmente sempre vai ter um casal, geralmente não, sempre vai ter um casal que é dono da porteira do local que você está indo. Isso é em todos os reinos, em todos os lugares. Então vai entrar dentro do cemitério. Laroê Exu, Laroê Pombogira, licença ao dono do cemitério para me poder entrar e realizar aquilo que eu vim realizar hoje. Até aqui tudo muito claro. Como vocês podem ver, vou entrar e vou fazer para vocês verem. Laroê Exu, Laroê Pombogira, licença os donos da porteira da Calunga, do cemitério. Licença para poder realizar aquilo que eu vim realizar hoje no cemitério. Pronto, entramos. Estamos dentro pedindo licença para o Exu e para a Pombogira. Lembrando que isso aqui é um campo santo, sagrado, um campo de energético de muita energia. Então você sempre vai trabalhar aqui dentro com respeito. Não deixa nada jogado no lixo. Usou garrafa, usou charuto, joga tudo no lixo. Você não vai na casa dos outros para bagunçar, para sujar. Você não quer que Exu vai na sua para sujar, então você também não vem na dele para sujar. Bom, entrando no cemitério, todo mundo acha que o reino do cemitério é um reino só. Mas a gente tem a encruzilhada do cemitério, como vocês podem ver, a encruzilhada masculina. Também vamos ter algumas encruzilhadas de T. A gente tem as catatumbas, que a gente pode fazer alguns tipos de trabalho, lembrando com respeito, você vai pedir licença para o dono da catatumba. E dependendo da história que a família traz, ela vai te ajudar naquilo que você precisa, né? Tem alguns cemitérios que vai ter, que nem o de Campinas, que vai ter o santuário do seu Tranca-Ruas, vai ter de uma Pombogira lá, vai ter de um negro que está enterrado do lado de um barão, né? Porque a família não aceitou ser enterrado na mesma sepultura. Então é isso, tá? Cada cemitério vai ter uma história, cada cemitério vai ter uma questão específica de quem está enterrado ali. Tem o reino da mata dentro do cemitério, como vocês podem ver. Tem árvore, então aqui também tem o reino da mata, né? Vai ter o cruzeiro. E o cemitério não é somente o cemitério e a catatumba. A gente tem que entender que tem o reino das matas, como vocês podem ver, tem aqui. Mais lá pra frente eu vou gravar pra vocês que tem peregum roxo, tem peregum verde aqui também. Então é coisa que a gente usa pra espiritualidade. Então sim, pode vir pegar algumas coisas no cemitério com muito respeito, e tudo tem que ser pago. Tem as casinhas que geralmente em alguns fundamentos de Seu João Caveira, do povo do cemitério, a gente pode vir estar pegando. Tem certos tipos de quase, vamos dizer assim, nos defumadores. Porque aqui é um cemitério católico. A defumação tem dentro da igreja católica. A gente vai ter o Cruzeiro das Almas, que vai ter as entidades das almas, e assim por diante. Ó, que nem eu falei pra vocês, o peregum roxo tá atrás daquela imagem de Jesus ali, ó. Ali tem um peregum roxo. Tem alguns cemitérios que vai ter pé de figueira. Aqui também tem alguns animais que a gente pode vir buscar para fazer fundamentos, para fazer certos tipos de trabalhos, que nem baratas, escorpiões e aranhas, entendeu? Então, o cemitério tem muito fundamento. Não é somente essas questões de catatumba. Dentro do reino do cemitério ele tem outros reinos dentro dele. Como vocês podem ver, as matas, tem árvore, tem mata, tem terra, fala das matas. Encruzilhadas, como vocês podem ver,
E dentro do cemitério, você vai fazer um trabalho, você tem que entender a história do cemitério. Aqui tem uma parte que só vai ter os padres enterrados. Outra questão que eu vou deixar para vocês. Dentro do cemitério, não deixa de ser uma catatumba. Eu vou entrar dentro de uma catatumba para vocês verem. Laroê Exu, Laroê, o dono da catatumba, licença. Tô dentro de uma catatumba. Aqui não deixa de ser, por mais que tá enterrado para baixo, mas aqui não deixa de ser uma catatumba. Então aqui a gente consegue entrar dentro da catatumba. Não precisa entrar só aqui dentro. Ah, tem que estar aberto para poder entrar. Não. Ali também é uma catatumba aberta. Como lá também é uma catatumba aberta. Então o cemitério é cheio de reinos. A gente consegue mexer com o povo do lixo dentro do cemitério. Aqui não deixa de ser o povo do lixo. Tá vendo? Alguns trabalhos, algumas coisas. Deixa eu tampar essa foto. Alguns trabalhos, algumas coisas que foi realizado aqui dentro. Inclusive naquela catatumba que eu tava. E aqui é alguns trabalhos. Então muita gente vem, tá vendo? Deixar trabalho ali. Por mais que essa foto não é de cliente meu, mas vou tampar, né? Para não prejudicar outro magista. E é isso aqui, ó. A gente consegue fazer trabalho no lixo do cemitério. A gente consegue pegar terra, a gente consegue pegar planta, a gente consegue pegar muitos fundamentos. Sempre pedindo licença para poder pegar. Tá vendo? Tem uma ligação muito forte com o catolicismo, o cemitério. Antigamente era muito comum. A gente pode vir despachar imagens, a gente pode vir fazer muita coisa dentro do cemitério. Lembrando que é com muito respeito, né? A gente vai falar das 7 catatumbas, né? Depois mais pra frente eu vou falar porque o número 7. Então às vezes o Exu vai falar, a Pombogira vai falar. Vai pegar a sétima encruzilhada do cemitério do seu lado esquerdo na 7ª catatumba. Entendeu? Nas 7ª fileiras, na 7ª catatumba. Isso tudo tem um fundamento. Esse cemitério, fora o cruzeiro, lá, que depois eu volto pra filmar, porque tinha as duas senhoras lá, então deixa elas fazer o que elas estão fazendo. Depois vou lá filmar pra vocês. Nesse cemitério tem o veleiro, que é diferente de cruzeiro. Nesse cemitério tem o veleiro. Como vocês podem ver, aqui é um veleiro. Então dependendo do que vocês for fazer, tanto para destruição, até mesmo assentamento, você pode vir aqui pegar resto de vela. Você pode fazer trabalho aqui dentro, entendeu? Então esse aqui é o veleiro. Tá vendo? O veleiro do cemitério. Nesse daqui tem, que é diferente do cruzeiro. Não é dentro de nenhuma catatumba, nem em cima de nenhuma catatumba. E como eu falei pra vocês, diversos animais. Esse aqui é o bicho de fogo. Você pode fazer trabalhos, mas isso não é tirar da cabeça, é o Exu pedir. Então, dentro do cemitério, você tem que entender um pouco sobre mata. Porque que planta que é essa? Para que ela serve? Se você vir buscar um fundamento, você saber, né? Você tem que entender um pouco sobre os outros reinos. Então, é isso aí, pessoal. Ó, ela é bonita, né? Mas isso aqui queima e arde, vocês nem imaginam. Então, falando um pouco mais do cemitério, o que acontece? É saber a história. Nem se você for em Campinas, você vai poder fazer algumas coisas para tranca-rua lá, porque tem um santuário. Tem uma, vamos dizer assim, entre aspas, Pombogira, lá no cemitério de Campinas, que era uma moça que ela ajuda muito nas questões de amarrações amorosas. Um pouco da história dela é que ela era uma garota de programa, ficou noiva de um rapaz, a família não aceitou pela profissão e ela acabou ateando fogo no próprio corpo. E lá tem muitas placas dentro do túmulo dela que representa toda essa questão de amarração. Muita pessoa vai lá fazer pedido e acaba deixando a plaquinha lá, depois com o nome do casal. Pessoas vão ofertar trabalhos e diversas outras coisas. Também tem a catatumba do seu Toninho também, que depois eu vou trazer a história para vocês sobre essa catatumba, mas é uma história muito interessante. E
E como eu tava falando pra vocês, a história do seu Toninho, né? Um negro que era muito amigo de um barão lá. E o barão queria que ele fosse enterrado junto, né? Na cova ali da família, na catatumba da família, né? E ele foi enterrado do lado, não a parte que era só brancos que eram enterrados. Porque o cemitério de Campinas, antigamente, era separado por famílias nobres e também famílias, vamos dizer assim, mais humildes, famílias negras. E também tinha uma parte lá que foi uma doença que teve nos anos 80, não, desculpa, no começo dos anos 90, ali nos anos 1899, alguma coisa assim, que era uma doença, se eu não me engano, era o lupo, alguma coisa assim, que matou muita gente. Então tem uma parte lá no cemitério separado para as pessoas que morreram dessa doença, né? Porque o solo fica contaminado, né? Outra questão que eu vou deixar lembrar para todo mundo, se você for no outro cemitério aqui de Limeira da Serra, você vai ver muito pé de manga. E não é bom comer fruta, não se come fruta de cemitério. Você pega para fazer trabalho. Por quê? O solo do cemitério, ele é podre, né? Por causa do churume dos corpos. Os corpos se desfaz, solta cheiro, então contamina o solo, né? Então o que acontece? Essas plantas, a raiz dela já vem com isso, né? Porque a planta, a árvore, ela se alimenta do solo, né? Então você pode pegar ali para ofertar a Exu. Se Exu falar para você comer e ingerir o axé, você pode, né? No cemitério pode se fazer ebó, pode se fazer trabalho de separação, de destruição, pode fazer trabalho de amarrações, né? Inclusive hoje eu vou estar fazendo um trabalho de amarração na parte dos padres, né? Porque os padres, eles casaram muita gente, né? Muita gente vai ligar ali os padres com as questões de tranca-rua, falar que ele era um padre, né? Mas depende muito da história, isso é individual. Se a história, pode ser que seja a história do primeiro tranca-rua das almas, mas isso não significa que você trabalha com o primeiro. Você trabalha com o falangeiro. O que seria um falangeiro? Você trabalha com um ancestral seu ou não ancestral seu que representa aquela entidade, tem um trato com seu tranca-ruas. Então, por ele ter um trato com seu tranca-ruas ou com qualquer outra entidade, chefe de falange, ele representa aquela entidade. Então ele tem um compromisso de vir em terra e trabalhar no mesmo campo astral daquela entidade. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Pregum roxo. Na verdade esse aqui é o pregum rosa. O pregum tem 3 tipos, né? E assim que funciona o cemitério. O cemitério é dessa maneira. E a falange é dessa maneira. Cemitério você vai ver muito gato. É muito comum você ver muito gato, galo, galinha da Angola. Em alguns lugares pode ser que você encontre até coelho, tá? Em algumas coisas. Lembrando que o cemitério você não vai pular um muro para entrar. Depende muito do fundamento. Tem alguns fundamentos você tem que vir à noite, você tem que pular o muro, você tem que fazer alguma coisa específica. Mas aí é uma coisa específica que a entidade vai te orientar como fazer. Não vem tirando da sua cabeça isso, que pode chamar a viatura e você ser preso por invasão a algum lugar público ou até mesmo por um crime de roubo, furto, alguma coisa desse tipo, tá? Então isso aí é alguns fundamentos que a entidade específica em si vai pedir para fazer dessa maneira, mas tem algumas coisas que a gente vem para pegar no cemitério para fazer assentamento. Inclusive, se vocês for no outro cemitério aqui de Limeira, lá você consegue pegar resto de caixão, que eles abrem as partes públicas e fica lá algumas partes de caixão que tinha gente enterrada mesmo, né? Então isso também pode ser usado como para fazer pós, de destruições, de amarrações. Pode ser usado para fazer diversas coisas, até mesmo assentamentos do povo do Caveira, como seu João Caveira, Tata Caveira, Exu Caveira, Rosa Caveira e assim por diante. Porque geralmente essas entidades eles vai ter uma ligação um pouco mais forte com o catolicismo, né? Assim como Tranca-Rua das Almas, alguns vai ter a ligação com o catolicismo. E pelo menos nesse cemitério que eu tô,
é um cemitério bem católico. Você vê muita cruz, muita imagem de Jesus, Nossa Senhora. Você vê muita coisa católica mesmo, né? Porque antigamente quase todo mundo que era barão, baronesas, esse pessoal era tudo católico. Por mais que alguns deles procuravam alguns magistas, alguns feiticeiros, como Juca Rosa, que veio muito antes do Zélio, né? Fernandino de Moraes lá, que foi criou a Umbanda, mas antes já tinha Juca Rosa, Maria Sete Homens, né? Por que a Maria Sete Homens? Que era uma capoeirista e ela conseguiu bater em 7 homens de uma vez só. Inclusive, vou mostrar uma outra coisa pra vocês. Maria Pretinha, vocês já ouviu eu falar sobre Maria Pretinha? Aqui, essa é a Maria Pretinha, saindo de dentro do túmulo, como vocês podem ver aqui. O que acontece? Eu já expliquei, mas vou falar de novo. Ela verde é tóxica. Ela preta, algumas pessoas podem até comer como salada. Preta é tóxica, então não enfia a mão e depois coloca na boca. Nunca verde. Você vai usar o fruto verde, mas não consuma de jeito nenhum. Então se você for uma pessoa muito alérgica, olha se o pulmão não está cortado, para você não pegar a toxina e acabar passando mal, tá? Mas ó, a Maria Pretinha é um fundamento muito importante para pombogira. A pombogira gosta demais para fazer muitas coisas. Outra coisa que eu vou mostrar. Licença, dono da Catatumba. Favas. Isso aqui é uma fava. Só não me pergunte o nome que eu não vou lembrar. Mas isso é uma fava. Nas árvores, tanto no cemitério quanto na mata, quanto praças, vocês vão encontrar favas. E as favas podem ser usadas como fundamento. Lembra que eu falei para vocês que a grande maioria das plantas roxas tem ligação com o Exu? Independente da que seja, a grande maioria das plantas roxas, vermelhas, muito escuro e as que tem espinhos tem ligação com o Exu e pombogira. Aqui a gente consegue pegar muito fundamento para fazer assentamento, para fazer poços, para fazer trabalhos para o povo do cemitério. O cemitério é um campo que vocês conseguem usar de diversas formas. Só tem que saber usar, ter o conhecimento. Outra coisa, árvore que descasca. Ó, isso aqui pode fazer magia. Sabia? Casca de árvore. É tudo ancestral. Aquilo que vem da terra é ancestral. Exu é o dono da terra. Então tudo que você come, tudo que qualquer um come, tudo que é criado da árvore é dos ancestrais. Inclusive casca de árvores. A gente pode fazer cruzes, a gente pode fazer diversas coisas. A gente consegue pegar algumas coisas como abelhas. Tá vendo? Aqui também tem. Deixa eu ir lá mais perto para filmar para vocês. Vou virar a câmera. Ó, abelha. Aqui também tem mel. Então o cemitério não é só coisa ruim. Porque até mesmo é dito que ninguém nega o mel. Tem algumas magias para você adoçar a sua fala. Vou virar a câmera aqui para vocês. Tem algumas magias que você vai fazer para adoçar sua fala, fazer uma entrevista de emprego, você que está conhecendo uma pessoa, enfim, que você vai usar o mel e você vai pedir para Exu, para pombogira, do mesmo jeito que ninguém nega o mel, ninguém nega a sua fala, que ninguém negue a sua presença, que nem ninguém te despreze, né? Porque tem um Itan, algumas coisas que diz que ninguém rejeita o mel, né? Porque o mel é muito bom, né? O mel é uma coisa maravilhosa. Todo mundo gosta, ele te adoça, ele te dá ligação ancestral. O procedimento do mel é um procedimento muito grande, então ele é um elemento muito forte de fundamento. E o mel ele vai te trazer clareza, vai te trazer abertura de caminho, vai te trazer doçura, vai te trazer amor, vai te trazer muitas coisas, né? Então, como vocês podem ver, o cemitério tem diversas coisas. Agora bora falar sobre um tabu do cemitério, a terra do cemitério. Será que pode? Será que não pode usar? Vamos falar um pouco sobre isso. Bora lá, agora a gente vai falar sobre a terra do cemitério. Ah, eu ouvi dizer que eu posso vir aqui no cemitério, pegar um pouco de terra, jogar no telhado do meu vizinho, jogar na porta da casa dele, jogar no quintal. Porém, a gente tem que entender que tudo é sagrado. Todo elemento é sagrado.
dependendo se é a terra do cemitério, licença, o dono da catatumba, dependendo se é o cemitério, a terra do cemitério ou outro elemento. Então isso daqui é tudo como você direciona. Você pode vir pegar, mas é tudo como você direciona. Aqui eu posso pegar para fazer um assentamento de uma entidade do cemitério, do mesmo jeito que eu posso pegar para fazer um trabalho para destruição de um inimigo meu ou de algum cliente meu, levar miséria, levar sofrimento para dentro da casa de uma pessoa. É a mesma questão quando eu falo de comprar a moeda do morador de rua, né? Você pode pegar, comprar com cachaça, sempre com cachaça, nunca com outra forma. Você compra um corote, você compra uma garrafa de pinga, vai no morador de rua, fala, eu quero 7 moedas de qualquer valor, e pagar com a cachaça. Você não vai dar dinheiro seu, você vai pegar. E ali você vai direcionar para levar miséria para o seu inimigo, para levar falta de dinheiro, para levar vício para a família e essas coisas. Então é tudo como você pega e como você direciona. A questão do mel, que eu estava falando agora há pouco, ele tem mais de um fundamento. Para que eu estou usando mel? Como que eu direciono? Entendeu? Fala, pedidos, firmezas, pensamentos e sempre tá com a fala limpa. A gente fala assim, não é que nem fala que você xingou, você praguejou, sua fala tá suja. Não é somente isso quando a gente fala sobre a fala limpa como a fala suja. Uma coisa que a gente sempre pode estar fazendo, um pouco do gin, coloca um pouco de gin na boca, faz um gargarejo e joga fora, cospe na pia. Porque o gin, ele além de ser purificador, ele também amplia. Então ele está purificando a sua fala e ampliando a sua fala. Para aquilo que você pedir, ser amplo. Na situação de Exu e Pombogira, a gente pode estar usando a cachaça ou o champanhe. Mas isso depende muito do fundamento particular da entidade. Salve a força de vocês, salve a força do povo de vocês. E axé-ô. Ficou com alguma dúvida sobre alguma explicação, só deixar no comentário do vídeo que eu esclareço para vocês. Qual a dúvida que vocês ficaram no cemitério. Tchau, tchau. E até a próxima, que agora a gente vai fazer ebós e trabalhos dentro do cemitério. Outra questão. Vai fazer trabalho dentro do cemitério para destruição, separação, afastamento, alguma coisa desse tipo. E você precisa fazer um ebó na pessoa. Você coloca o trabalho na catatumba, no cruzeiro, aonde for, na encruzilhada do cemitério, aonde for necessário. Você vai colocar o trabalho, vai fazer o ebó para tirar as coisas negativas da pessoa e vai jogar no trabalho, direcionar para aquelas outras pessoas. Mas isso nem todo mundo vai usar esse fundamento. Sempre confirme com a entidade de vocês, mas é uma forma de tirar a negatividade de uma pessoa e colocar no seu inimigo ou no casal que o seu cliente quer que separa. Também tem esses fundamentos. Inclusive hoje eu vou estar fazendo isso. Tchau, tchau e até a próxima. Pessoal, falei bastante aí sobre o cemitério. Agora eu vou explicar como se sai do cemitério. Novamente, você vai pedir licença pro Exu e pra Pombogira. Vai sair de costa, dá 3 passos. Falar lá o Exu, que tudo que eu vim fazer aqui, que fique aqui. E sai de costa. Somente isso e mais nada. Ó, não tem segredo, a mesma coisa. Portão de ferro, virou de costa. Lá o Exu, lá o Pombogira, dona do portão do cemitério. Que tudo aquilo que a gente fez, que fique aqui. Que assim seja, assim será.